paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Prontos para aprender mais um pouquinho sobre avivamento? Hoje, na aula 5, nós vamos falar sobre os despertamentos espirituais norte-americanos. Então, fica aqui com a gente, compartilhe as aulas com a sua família, os seus amigos e vamos espalhar o conhecimento da palavra de Deus para aqueles que estão ao nosso lado e os que estão mais distantes também, né? Como a gente falou no trimestre passado, vamos usar a tecnologia a favor do reino de Deus, né? Então, compartilha aí essa e as demais aulas. Bem, o texto bíblico dessa lição está em Marcos, no capítulo 16. A gente vai ler os versículos 17 até o 20. Então, como são apenas 4 versículos, a gente vai ler juntos hoje, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia e vamos lá. Abrir em outro lugar aqui. Marcos 16, do versículo 17 ao 20, diz assim: E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda segurança e se beberem alguma coisa venenosa não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte, pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam a sua mensagem. Então, repare aqui, ó. Os discípulos foram por toda parte pregando e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam a sua mensagem. Milagres que seguiam a sua mensagem. Então, a gente, ali no versículo 17, ele fala: estes sinais acompanharão os que crerem. E termina dizendo que os sinais acompanhavam os discípulos conforme eles iam pregando. Então, quando a gente olha para as histórias dos avivamentos, a gente vê inúmeros relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida daquelas pessoas que de fato creram, né? Então, uma fé avivada é um requisito fundamental para uma experiência com Deus. Agora, uma mente cauterizada pela incredulidade não consegue reconhecer esses sinais maravilhosos que Jesus estava aqui falando. A pessoa fica tão cega espiritualmente que já não é capaz de enxergar a manifestação divina. Para os que não creem, sempre vai ter respostas racionais para os milagres, né? É o que eles buscam. E foi exatamente isso que começou a acontecer nos Estados Unidos por volta do século XVIII. Sabe, a principal matriz do protestantismo norte-americano foi o puritanismo. Lembra que a gente falou sobre esse movimento na aula 3? A gente falou do puritanismo e do pietismo. Então, os puritanos, que estavam entre os primeiros colonizadores dos futuros Estados Unidos, eles chegaram à Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, a partir de 1620. Esses puritanos, eles davam muita ênfase, como a gente já falou aqui, à experiência religiosa, especialmente a experiência de conversão. Então, só se tornavam membros plenos das igrejas aqueles que podiam dar um testemunho público e crível da sua conversão. Então, na fase inicial, pessoal, do puritanismo, ele foi marcado por uma grande intensidade religiosa, uma espécie de contínuo avivamento. E essa característica do puritanismo, de fato, influenciou fortemente as diferentes manifestações do protestantismo norte-americano. Mas, com o passar dos anos, como quase tudo, né? As novas gerações acabaram perdendo a visão, sabe? Essa visão e esse fervor religioso dos pioneiros, né? Então, a prosperidade crescendo cada vez mais, uma prosperidade econômica, um avanço intelectual, né? Acabaram resultando em um progressivo esfriamento da vida espiritual. E em virtude disso, pessoal, muitos cristãos começaram a orar por uma revitalização das igrejas e dos seus membros. Então, era comum nessa época os pregadores, quando estavam pregando, ficarem lamentando, sabe, o declínio da espiritualidade e chamando os fiéis a orar pelo avivamento. Tá achando alguma coincidência aqui? Tá achando alguma coisa parecida com o que a gente vive hoje, né?
Só que essas orações começaram a ser atendidas fora da Nova Inglaterra, né, nas colônias mais centrais, né? Vejam só, pessoal, o poder da oração da igreja em unidade. Então, entre esses grupos, começou um notável avivamento nas primeiras décadas do século XVIII, especialmente na colônia de Nova Jersey. Estava iniciando o que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos. No entanto, pessoal, o auge do despertamento, ele aconteceu na Nova Inglaterra, que há décadas, né, como a gente falou aqui no comecinho, estava orando por essa visitação espiritual, né? E dois nomes ficaram permanentemente ligados a esse primeiro grande despertamento, esse primeiro momento avivalista nos Estados Unidos, né? O primeiro nome foi o de Jonathan Edwards, que foi um jovem pastor da Igreja Congregacional de Northampton, em Massachusetts. Em 1734, enquanto ele pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, surgiu na região deles ali um avivamento que nos anos seguintes se espalhou por toda a Nova Inglaterra. Então, a pregação dele era profundamente bíblica e comprometida com a soberania de Deus, né? E um outro importante personagem associado a esse primeiro grande despertamento foi o pregador inglês George Whitefield, que em 1740 ele fez uma memorável turnê evangelística, assim vamos dizer, né, através de várias colônias, né? Então, durante meses, o Whitefield, que ele inicialmente havia trabalhado com o John Wesley, ele começou a pregar quase todos os dias em auditórios lotados que chegavam a 8.000 pessoas. Pensa, gente. Essa campanha, essa turnê evangelística produziu um enorme impacto em todas as colônias. A gente está falando aí de 1700, hein, gente? Então eram colônias, né? E se tornou o primeiro evento de amplitude nacional na história dos Estados Unidos. Então, um evento avivalista desse primeiro grande despertamento pegou uma amplitude nacional a maior da história dos Estados Unidos. Então, após esse primeiro grande despertamento, surgiu um dos períodos mais decisivos da história dos Estados Unidos mesmo, né, que acabou culminando com a Revolução Americana e a Independência, né, em 1776. Então, esse período aqui de transição política foi marcado por um marcante declínio na atividade religiosa, né? Porque as pessoas estavam mais interessadas nas calorosas questões políticas da época do que no calor do espírito, por assim dizer, né? Então, mas passado esse período de emancipação política, começou então uma nova fase, um novo avivamento, que, na verdade, pessoal, acabou sendo muito mais duradouro e influente que o anterior, que o primeiro, né? Então, o segundo grande despertamento começou por volta de 1800. Novamente entre os presbiterianos, na localidade de Cane Ridge, em Kentucky. Então, além de mais vasto e mais complexo, esse segundo despertamento ele teve algumas diferenças do primeiro em alguns aspectos importantes, né? Então, se o primeiro avivamento ficou limitado ali essencialmente aos presbiterianos e congregacionais, esse segundo despertamento ele atingiu todas as denominações, especialmente os batistas e os metodistas, que tiveram um crescimento frenético e se tornaram os maiores grupos protestantes da América do Norte, né? Outra diferença foi geográfica e social. Então, enquanto o primeiro despertamento ocorreu em áreas urbanas, próximas ao litoral ali, o segundo aconteceu na chamada fronteira, que é a região rural do meio oeste ali, né, com uma população mais móvel e uma instável organização social. E uma terceira diferença entre esses dois avivamentos diz respeito à sua teologia. Então, enquanto que o primeiro movimento teve uma base solidamente calvinista, ou seja, com ênfase na incapacidade humana e na iniciativa soberana de Deus, o segundo despertamento ele revelou uma orientação nitidamente arminiana, dando grande destaque ao potencial de escolha e decisão do ser humano, que é exatamente a nossa visão hoje, né? Então, esse poder de escolha nosso de seguir a fé, de buscar a Deus, né?
Então, essa característica combinava com os ideais de liberdade e de iniciativa individual dessa jovem nação que estava se formando, né? E ele encontrou a sua expressão mais eloquente no avivalista Charles Finney. Finney acreditava que o avivamento podia ser produzido através do uso de técnicas denominadas novas medidas, ele chamou, que incluíam apelos insistentes, sabe? Carregados de emoção, aconselhamento pessoal daqueles que aceitaram Jesus, né? E séries mais prolongadas de reuniões evangelísticas. Veja como esses elementos, eles até hoje estão presentes numa parcela considerável das igrejas evangélicas mundo afora, né? Aquela coisa, eu vou te dar mais uma chance, eu vou, né, faz um apelo mais prolongado, para que as pessoas pudessem, de fato, ouvir a voz do Senhor e vir e tal. Então, veja aí, a gente está falando de 1800, é uma prática que veio de lá com o Charles Finney. Então, a partir do segundo grande despertamento, o avivalismo ele se tornou um fenômeno bastante generalizado no protestantismo norte-americano, especialmente na ala evangélica, né? E esse interesse resultou em uma curiosa instituição que perdurou até as primeiras décadas do século XX, que eu achei bem legal. Depois vocês pesquisem mais sobre isso, que chama Camp Meeting, que era um acampamento avivalístico, né? Então, eram grandes concentrações em zonas rurais, né? Por vezes até meio confusas, mas que vinham centenas de pessoas, inclusive famílias inteiras, se hospedavam em tendas e ouviam por vários dias uma série de pregadores avivalistas, né? Essas reuniões, pessoal, foram precursoras das grandes concentrações evangelísticas realizadas desde o final do século XIX até os nossos dias, né? Mas sob a liderança de homens como Dwight Moody, Billy Sunday e o Billy Graham, né? Então, você veja, os acampamentos, essa ideia de acampamento que a gente tem hoje, que a gente sai um pouquinho aqui da nossa cidade, vai para uma zona rural e fica ali, faz esse acampamento para buscar Deus aí por 4 dias, 5 dias, às vezes 3, mas é uma ideia que veio aí desse grande despertamento, segundo grande despertamento nos Estados Unidos. Olha só que legal. Então é uma prática que a gente tem até hoje e que veio desse movimento avivalista aí. Então, além do notável crescimento das igrejas, um dos frutos mais valiosos e duradouros desse segundo grande despertamento foi o surgimento de um grande número de movimentos de natureza religiosa e social, né? As sociedades voluntárias. Essas organizações, pessoal, elas estavam voltadas para causas como educação religiosa, abolicionismo, temperança, distribuição das escrituras e, acima de tudo, missões nacionais e estrangeiras. O segundo grande despertamento, ele contribuiu decisivamente para o movimento missionário do século XIX, que levou a mensagem evangélica e instituições evangélicas, igrejas, escolas, hospitais, a todas as regiões da Terra, inclusive o Brasil. A gente vê que os Estados Unidos, ele é um grande campo missionário. A minha irmã, ela foi para os Estados Unidos estudar num instituto missionário lá em Dallas, no Texas, e quando a gente foi lá visitá-la, eu fiquei encantada. É incrível o mover do Espírito naquele local, e as pessoas têm uma liberdade, assim, eles oram, eles cantam de uma forma muito diferente, com muita liberdade. Então, os Estados Unidos ainda é esse campo missionário, esse lugar no qual as pessoas têm essa herança, né, avivalista. Bem, a gente pode notar que nesses 2 grandes despertamentos espirituais, Deus passou a ser desejado pela nação. Tá aí o segredo, pessoal. Essa é a chave. Uma das revoluções religiosas no avivamento é essa inclinação para Deus, esse desejo ardente pela presença dele, né? Como bem disse o salmista no famoso e conhecido Salmo 42, no primeiro versículo, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, nós também precisamos, pessoal, desejar ver os mesmos sinais, ou inclusive maiores sinais, que estiveram presentes nesses avivamentos, né? No Evangelho de Marcos, a gente encontra o que é necessário para isso e a gente leu juntos no início da aula. Primeiro, a gente precisa crer em Jesus.
nos arrependendo dos nossos pecados. Em segundo lugar, a gente precisa pregar com ousadia. Vamos buscar fazer isso, pessoal. E de coração, com um genuíno desejo de se aproximar de Deus e viver experiências maravilhosas com Ele. Eu tenho certeza que vocês desejam isso, né? Eu tenho certeza que essa chama também arde no coração de vocês. Não é tarde para começar, não é cedo para começar. Vamos começar a buscar desenvolver esse relacionamento com Deus e criar esse hábito de sempre buscar, de não se contentar com um pouquinho ou com experiências passadas ou com experiências de outras pessoas, mas criar as nossas experiências com Deus, né? Desenvolver esse avivamento dentro de nós, né? Então, continuem ligados toda semana comigo, com o professor Felipe, e vamos buscar mais de Deus juntos. Por hoje é só, pessoal, mas eu desejo uma semana abençoada para vocês e oro para que as histórias desses 2 grandes despertamentos que aconteceram nos Estados Unidos criem raízes dentro do coração de vocês e, de fato, seja a primeira faísca de um grande avivamento pessoal dentro de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.